Povo de Deus, louvem ao Senhor. Filhos da graça, louvem ao Senhor. Emmanuel, Deus conosco. Eu cumprimento a todos em nome do Senhor. Emmanuel, Deus conosco. Deus é comigo. Deus é contigo. Deus é conosco. Nós te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por ser conosco. Vamos aplaudir e louvar ao nosso Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Nosso fiel e amável Deus. Agradeça a Ele, agradeça a Ele. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Podem se sentar. Sim, estamos aqui novamente para agradecer. Eu estou aqui novamente para dizer muito obrigado pelo seu amor. Obrigada pelas suas orações. E obrigada pelo seu apoio. Eu não consigo parar de agradecer. Eu não consigo parar de agradecer por você ter decidido ser um servo de honra. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro. Nós precisamos um do outro para corresponder com o nosso chamado. Porque ninguém pode ir longe sozinho. Nós precisamos de boas pessoas. Precisamos de pessoas motivadas. Pessoas inspiradas. Pessoas sábias. Pessoas dedicadas. Isso foi o que Deus encontrou em você. Muito obrigada. Muito obrigada. Que o Deus do profeta TB Joshua lhe retribua com bênçãos. Que Ele abençoe tudo a seu respeito. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Sim. Tudo que você vê hoje é produto da graça. Tudo que você vê acontecendo hoje é produto da graça. Em Cristo Jesus. Eu sou um produto da graça. Da absoluta graça de Deus. O que quer que tenhamos, quem quer que sejamos, nós somos e temos pela graça de Deus. E ninguém deve se vangloriar disso. Todo louvor e glória pertencem somente ao Deus Todo-Poderoso. E eu estou aqui hoje para te lembrar que Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. Ele nunca muda. Ele nunca deixou de nos amar. Ele nunca nos abandonou. Sabe, no livro de Mateus, capítulo 26, e também no 28, verso 20, quando os seus seguidores, os discípulos de Jesus Cristo, estavam preocupados, estavam ansiosos, pensando que Jesus iria embora. Eles estavam preocupados, mas Jesus disse para eles não se preocuparem. Ele afirmou que estaria com eles para sempre. Eu sempre estarei com vocês até a consumação dos séculos. Para sempre. Eternamente. Ele disse que estaria com eles. Então Jesus também prometeu estar com você. Então que alegria perceber isso. Que privilégio é fazer parte dessa promessa. Vamos aplaudir ao nosso Senhor.
Hoje vou compartilhar uma curta mensagem com vocês. Uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor. Uma mensagem de salvação. Uma mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que você será abençoado em nome de Jesus. Nós seremos abençoados com essa mensagem em nome de Jesus Cristo. O título da nossa mensagem é A Nossa Cruz. Repitam comigo, a nossa cruz. A nossa cruz. Como filho de Deus, qual é a sua cruz? O texto base dessa mensagem está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 ao 34. Atos dos Apóstolos, 16, do verso 25 ao 34. Você está aí? Vamos ler. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou de dentro, todo trêmulo, e se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, e ele todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Amém. O carcereiro ficou cheio de alegria, porque Jesus veio para os que crescem nele. Não só ele, mas toda a sua casa. Sabem, nossas vidas como cristãos é uma guerra, é uma corrida. E nós devemos correr a boa corrida. Diga ao seu vizinho, você deve correr a boa corrida. Você deve correr a boa corrida. Sua vida como um cristão é uma guerra, é uma corrida. E você deve correr a corrida correspondendo com o que você se declara cristão. Não é o suficiente professar o cristianismo. Eu sou filho de Deus, eu creio, nasci de novo. Você deve correr a boa corrida. Diga ao seu vizinho, você deve correr a boa corrida. Você deve correr sentindo a bondosa graça de Deus, porque a graça na alma é uma nova vida para a alma. Você deve sempre ter fome e sede da palavra de Deus. Porque é somente pela palavra de Deus que você pode ser quebrantado. Sabe o que significa ser quebrantado? Significa renunciar ao seu orgulho. E isso só é possível através da palavra de Deus. Nela você é quebrantado, remodelado. E então cheio para ser usado para a glória de Deus. A Bíblia diz que o carcereiro foi cheio de alegria e despido do seu orgulho. Então ele começou a enxergar de um ângulo diferente. A palavra de Deus foi pregada para ele. É somente na palavra de Deus que você o quê? Que você é despido do seu orgulho.
que você pode ser moldado, remodelado e cheio para ser usado para a glória de Deus. Sabe, muitas vezes, parece que os problemas ao nosso redor não têm fim. Nada mais parece ter sentido. Todos os seus recursos estão ruindo diante de você, de todos os lados. E é nessa hora que a tentação bate. E elas são tentadas a perguntarem por quê? Onde está Deus? Onde está Deus no meio de tudo isso? E permanecem questionando. Por que estou passando por isso? Por que estou passando por aquilo? Por que estou passando por isso? Por isso? Por quê? Por quê? Por quê? Infinitos porquês. E por causa disso começamos a desconfiar das próprias Escrituras. E é nesse momento que começamos a colocar em dúvida a palavra de Deus. Eles começam a duvidar da palavra de Deus. Oh, Senhor, o Senhor disse que eu me encherei de alegria e seguirei em paz. Que as montanhas e colinas cantarão diante de mim. E que as árvores bateriam palmas a meu favor. É a palavra de Deus. Vão começar a colocar a palavra de Deus em questão. Oh, Deus, o Senhor diz que a tua bênção enriquece e não acrescenta dor. Oh, Deus, o Senhor diz que tudo coopera para o meu bem porque eu sou teu filho. Sim, estão colocando a palavra de Deus em questão. Oh, Senhor Deus, o Senhor diz que não despreza um coração contrito e quebrantado. Pai, o Senhor diz que sararia minhas feridas e as minhas dores. E seguem assim, questionando e questionando, colocando cada vez mais a palavra de Deus em dúvida. É a palavra de Deus. Repitam comigo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus e ela é a verdade. Coloque a palavra de Deus em seu coração. Conheça Deus pela sua palavra. Diga ao seu vizinho, conheça Deus pela sua palavra. Se você conhecer a Deus pela sua palavra, você não vai se confundir. Nem hoje e nem nunca. Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Mas o que fizeram? Eles cantaram louvores ao Senhor com todo o seu coração. Eles cantaram louvores ao Senhor com todo o coração e a tristeza se tornou alegria. Se você conhecer a Deus pela palavra, você não vai se confundir nem hoje e nem nunca. Sim, povo de Deus. Estamos falando da nossa cruz hoje, como cristãos. Muitas vezes você tem a impressão de que o mundo está acabando e é nesse momento que você deve focar ainda mais em Deus. Porque sua promessa nunca falha. A promessa de Deus nunca falha. Nessa mesma época, no ano passado, eu estava aqui, crendo em Deus, o Todo-Poderoso, nessa igreja. E aqui estamos hoje. É pela graça de Deus. É pela glória de Deus. O homem de Deus, o profeta Tibijate, dizia que se você verdadeiramente colocar a palavra de Deus em seu coração e fazer dela parte de você, é da natureza dela te transformar. E quando isso acontece, você vai perceber que está sendo chamado para agir. É o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles levaram a palavra de Deus para as suas vidas. Eles agiram nela, como pessoas de fé. Quando parece que o mundo ao nosso redor está acabando, é o momento que nós temos que nos lembrar do quão fiel Deus é. O quão fiel Ele tem sido e como Ele nunca falha em suas promessas. Porque é nos momentos críticos e cruciais da nossa vida que descobrimos quem somos. É nesse momento que você descobre quem você é.
Um homem ou uma mulher de fé. Quando parece que Deus está distante de você, que Ele não te vê ou nem te escuta. A Bíblia diz que a qualidade da fé não é medida pelas suas atitudes para com Deus ou quando está tudo bem. Quando tudo está sob controle e não existem problemas. Não. A qualidade da fé é medida pelas nossas atitudes quando as coisas não vão bem. Quando seu destino parece estar pendurado numa balança. É nesse momento que você descobre quem você é. Se é ou não uma pessoa de fé. Quando carregamos a nossa cruz. Nós falamos a respeito da viúva de Sarepta. Ela era uma mulher de fé. A Bíblia diz que ela entregou tudo. Tudo de que dependia para viver, ela entregou. Fazendo com que todos pudessem entender que não existe desamparo em Deus. Ninguém fica desamparado quando a sua esperança é Cristo Jesus. Provações são o solo que faz a sua fé florescer. É por isso que o homem de Deus nos disse uma verdade. Ele disse, provações, suas provações, sua cruz, são o solo que faz a sua fé florescer. Onde há teste de fé, não há falta de Deus. Na presença de Deus, há plenitude da graça e abundância de alegria. Na presença de Deus, quanto aos anjos, inexplicavelmente mais numerosos, quanto a Deus, infinitamente mais poderoso. Diga para o seu vizinho, Deus te conhece. Diga ao seu vizinho, Deus te conhece. Ele sabe de todas as suas necessidades e lutas. E Ele nunca vai te deixar sem solução. Essas grandes pessoas de fé que acabamos de mencionar, a vida deles é digna de ser um exemplo para todos nós, cristãos. Sabe por quê? Eles não ressaltaram a intensidade dos problemas. Ou como eles reagiram às circunstâncias. O que aconteceu com eles é digno de ser um exemplo para nós. Eles não ressaltaram a intensidade dos seus problemas, de suas dores. Eles não ressaltaram a intensidade dos seus problemas. O que eles fizeram? Eles se revestiram dos pensamentos superiores de Deus. Eles se revestiram dos pensamentos superiores de Deus e do mundo invisível. Eles não conseguiam controlar a situação, como muitos de nós hoje. Eles não conseguiam controlar a situação, mas eles controlaram suas atitudes. Eles não abandonaram a fé que professavam, nem começaram a perguntar por quê, como a gente faz. Nem começaram a questionar as Escrituras ou a Deus. Não. Eles se revestiram dos pensamentos superiores de Deus, do mundo invisível e da fé. O nome disso é fé. Eles não conseguiram controlar a situação, mas controlaram suas atitudes. Eles não desistiram da fé que professavam. Repitam comigo, eu sou um cristão. Diga, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus. Satanás, gostando ou não disso, eu sou filho de Deus. Existindo problemas ou não, eu sou filho de Deus. Por mais que Satanás tente me enganar com mentiras, continuo sendo filho de Deus. Eu tenho uma música para você. Eu sei cantar muito bem, sabe? I stand in silence with one thought in mind. I am loved by God. Thank you, Jesus, for loving me. I'm loved by God. Oh, stand in silence.
Se você sabe que Deus te ama, aplauda ao Senhor. Se você sabe que Jesus Cristo te ama, aplauda a Ele de novo. Obrigada, Senhor. Podem se sentar. Sim, a nossa cruz como cristãos. Se a situação que você está enfrentando hoje não condiz com suas expectativas, não duvide de Deus. Não comece a ver Cristo de forma errada. Ele continua contigo. Ele está contigo e Ele vê sua dor. Ele está trabalhando na sua resposta. Ele está contigo. Não comece a olhar Ele de forma errada. Mas dizem que Tu és Senhor, que o Senhor nunca dorme ou cochila. O que está acontecendo? Não, Ele está contigo. Ele não dorme nem cochila. Porque se você começar a ver errado, isso vai gerar medo, dúvidas e descrença em você que se tornarão gigantes e grandes montanhas diante de você. O que mais vai restar? Vai sobrar só você pedindo piedade para a ansiedade, para o medo, que vão sobrar sua vida de forma inesperada e sem fim. É somente um homem de fé que consegue permanecer em oração independente da situação que esteja. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que amar a Deus nos dá a graça de sermos chamados filhos de Deus. Não é? E como filho de Deus, você deveria andar pelo que crê e não pelo que vê. Sua fé deve ver além do que seus olhos naturais conseguem ver. Deus quer que você veja o que Ele está vendo. Ele quer que você saiba o que Ele sabe. Ele quer depositar seus instintos e natureza em você. Sempre se lembre que todos nós, todo homem, tem a graça do espaço e do tempo para agir somente da forma que Deus designou. Você tem a graça do tempo e do espaço para agir somente da forma que Deus designou a você. Reflita isso em sua vida. Reflita isso na sua vida e você vai ver que nada acontece por acaso. Nada acontece por probabilidade, mas como deveria ser segundo o desejo de Deus. Como deve ser segundo o desejo de Deus. Fale para o seu vizinho. Se você quer corresponder com os planos de Deus, você deve mudar a sua forma de pensar. Mudar a forma de pensar. Os caminhos da sua vida. A sua forma de falar. O que você dá atenção. Incluindo suas atitudes para com os outros. Se você quer corresponder com os planos de Deus, você deve mudar sua forma de pensar. A fé que move montanhas. Vê o invisível, crê no impossível e recebe o incrível. Isso tudo é a fé em ação. A fé sem obras é morta. Nós lemos sobre Paulo e Silas e vemos o cuidado de Deus com eles, seus servos fiéis. Deus cuidou deles. O choro virou honra. Se você quer corresponder com os planos de Deus, você deve mudar sua forma de pensar. A fé que move montanhas é a fé em ação. A fé por si só, sem ação, é morta. Meus irmãos, o profeta Atibijó já dizia, se você verdadeiramente levou a palavra de Deus para o seu coração e fez dela parte de você, eles fizeram isso. Paulo e Silas tornaram a palavra parte deles, uma parte integral deles. A natureza da palavra é de transformar. E quando isso acontece, você vai notar que está sendo chamado para agir. Eles estavam indefesos diante do carcereiro filipense. Naturalmente, eles estavam indefesos. Quando você lê a palavra de Deus muitas vezes, você começa a entender Deus e a si mesmo. Você começa a entender Deus e a si mesmo.
E quando você pensa em tudo que leu, você se move para agir. Então, povo de Deus, filhos da graça, porque esses são vocês. Tudo que você vê hoje é produto da graça. Você estar sentado aí é pela graça de Deus. Você vir aqui hoje é pela graça de Deus. Aqueles que estão nos assistindo agora, é pela graça de Deus que você está aí. Se você se encontrar em uma situação que não garante o seu futuro, sim, porque algumas vezes você pode se ver em uma situação que o seu futuro não está garantido, mas pelos olhos da fé, dá para ver uma luz no fim do túnel. Se você se encontrar em uma situação que não garante o seu futuro, não perca a esperança. Não perca a fé em Deus. Isso ocorre para o seu benefício espiritual, para manter seu relacionamento com Deus. Só louve a Ele como esses homens fizeram. Agradeça a Ele. Então você terá algo a dizer. Será uma experiência que vai fazer você louvar a Deus ainda mais. Sabe de uma coisa? Por muitas vezes, Deus, o Todo-Poderoso, traz o bom onde há o mal. Ele cria desafios, problemas para o seu povo. O que quer que você esteja passando hoje, Ele fez isso para te promover, para o seu desenvolvimento. Deus faz com que os problemas do seu povo cooperem para o seu bem. E quando isso é a seu respeito, o seu sofrimento tornará você mais forte. Se o Deus Todo-Poderoso estiver envolvido na sua situação, o seu sofrimento te tornará mais forte. Eu quero cantar outra música. Irmão Niles, como se canta essa música? Ela diz o quê? Eu sou forte quando o quê? Nos ombros? Ah, tá. Ele vai cantar por mim. Louvem ao Senhor. Podem se sentar. Deus falou contigo através dessa música? Obrigado, Jesus. Vou concluir a mensagem. Sim, eu vou concluir. O Deus Todo-Poderoso vai criar uma saída para você, onde parece estar perdido. Toda montanha para o seu bem será nivelada. Todo vale será aplainado, em nome de Jesus Cristo. Veja, quando você, sem medo, toma a palavra de Deus, ou age na palavra de Deus, e com alegria repousa seus medos nela, cura, libertação, bênçãos, progresso, vitória, proteção, são tão certas quanto o nascer do sol. Esse é o ano do riso.
Esse é o ano do teu riso. Todos nós iremos rir juntos para a glória de Deus. Mesmo quando não estamos algemados, como Paulo e Silas. O que aconteceu com eles irá acontecer com você. Sabe de uma coisa? Deus os resgatou de um problema e os coroou com honra. Deus vai te libertar dos seus problemas hoje e vai te coroar com honra. Ele vai te conceder honra. Você será liberto desses desafios. Será curado dessa doença. Será liberto dessa prisão. E Deus vai te coroar com honra. No poderoso nome de Jesus Cristo. Aqueles que riram de você, aqueles que foram colocados contra você para te torturar, virão até você para a salvação. Virão até você para receber a salvação de você. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus.